Então, a gente tinha terminado a aula passada falando sobre a inversão térmica, né? Aí agora a gente entra numa outra questão, que é a questão da elevação global das temperaturas. Então, a afirmação de que a gente teria um registro de elevação global das temperaturas a partir da segunda metade do século XIX, tá? Mais seguramente, assim, a partir do século XX. Mas as séries, elas começam na primeira metade do século XIX, tá? Então, eu trago aqui para vocês um gráfico que aparece no relatório de 2013 do painel intergovernamental de mudanças climáticas, tá? Tá super na moda aí, porque eles lançaram novo relatório esse ano, e acho que é domingo é segunda, não lembro, que vai começar a COP26 lá na Escócia. Então tá tipo super na crista da onda aí o IPCC. Então o que é o IPCC? IPCC é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é uma parte da Organização Meteorológica Mundial, que por sua vez é uma parte da ONU, encarregada aí de fazer as pesquisas a respeito do aquecimento global antropogênico. De fazer as pesquisas não, melhor dizendo. De compilar pesquisas produzidas aí pelo mundo a respeito do aquecimento global antropogênico, tá? Então, periodicamente, eles vão lançando alguns relatórios, né, mostrando aí o estado da arte sobre essa questão do aquecimento global, tá? Então, esse gráfico, ele tá no relatório de 2013. O relatório de 2021, ele ainda não está concluído, tá? Então, eles não recomendam muito, assim, que a gente fica divulgando, embora tá na internet, né? Então, para mim, colocou na internet é público. Mas tá lá meio que no texto deles ainda, não é para citar, porque não é um resultado definitivo ainda, né? Não foi aprovado, linha por linha, o relatório, enfim, né? Mas dá pra gente extrair alguns dados ainda já a partir desse relatório mais recente. Mas, de maneira geral, os dados que eu vou apresentar aqui para vocês são referentes ao relatório de 2013, tá? Então, esse gráfico aqui, ele aparece no relatório de 2013, mostrando a tendência de elevação global das temperaturas aí a partir da segunda metade do século XIX, tá? A gente tem 3 séries de dados aí sendo exibidas, né? Uma em preto, outra em laranja, outra em vermelho, mas 2 delas que são consideradas as principais, assim, as mais famosas, né, as mais citadas em trabalhos acadêmicos, que é essa que está em vermelho e essa que está em laranja, tá? Essa que está em laranja, ela começa no ano de 1850, tá? Isso aqui são dados de estações meteorológicas de superfície. Então, essa que começa em 1850, que eles colocam aí com o nome de RAD-CRU T4, é a série do Climate Research Unit, daí essa sigla CRU, Climate Research Unit, do Serviço Meteorológico Britânico, tá? Então, é o Hadley Center do Climate Research Unit, tá? A divisão ali do Serviço Meteorológico Britânico que faz essa pesquisa de estações meteorológicas de superfície, fazendo esse registro de elevação das temperaturas, tá? E a gente tem a série do GIS. GIS significa Goddard Institute of Space Studies, que é uma subsidiária da NASA, nos Estados Unidos, tá? A série do GIS, ela recua até 1880, tá? Então, são as 2 séries mais consideradas aí em estudos do aquecimento global antropogênico. A série do Hadley eu não lembro, mas a série do GIS dá para você baixar na internet, tranquilo, eles vão atualizando mês a mês ali, você consegue baixar gratuitamente esses dados, tá? O que a gente observa, né, nessa série de dados, tá? A gente observa, de maneira geral, um aumento das temperaturas registradas pelas estações meteorológicas de superfície, tá? Porém, uma coisa que a gente observa é que essa elevação das temperaturas, ela não é homogênea, tá? Ela tem vai e vens no meio do caminho, tá? Então, de maneira geral, o que a gente pode compartimentar aqui, né, até o começo do século XX, até o ano de 1900, né, a gente não nota grande tendência de elevação das temperaturas, né? As coisas, elas são mais estáveis, vamos dizer assim, tá? A partir do ano 1900, 1910,
né, a gente notaria uma tendência de elevação das temperaturas medidas pelas estações meteorológicas de superfície. Tá? Uma tendência que iria aí até meados da década de 40. Para ser mais preciso até o ano de 1946. Tá? Se a gente quiser ser mais preciosista. Mas então iria aí mais ou menos então do 1910 até 1946, a gente observaria essa tendência de elevação das temperaturas. A partir de então, a gente observaria uma ligeira queda, tá? Que iria até a década de 70, para ser mais preciosista, até o ano de 1977, né? O final de 76, começo de 77. E a partir de 1977, a gente observaria um novo período de aquecimento que vai ali aproximadamente até o ano de 1998, 2000. Tá? E de lá para cá, a gente teria uma nova tendência de estabilidade das temperaturas. A gente veria aí o gráfico mais não parando de subir. Tá? Então só aqui a gente já nota alguns possíveis questionamentos que a gente pode levantar. Tá? Por quê? Porque a elevação das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, que a gente já viu isso, elas são homogêneas. Elas começaram as medições lá em Mauna Loa em 1958 e elas têm uma tendência de elevação homogênea, ou seja, é linear, né, a tendência de aumento das emissões, das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono. Tá? Então, não casa, a gente observa. Então, a partir de 58, essas medições, né, se elas são lineares, elas não casam com a tendência de elevação das temperaturas pelas estações meteorológicas de superfície. Né? Você não observa esse casamento entre as duas séries. Tá? Outro questionamento que a gente pode levantar é que a maior parte desse aquecimento registrado, ele se deu antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E antes da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a industrialização ela não era tão disseminada assim pelos países. Né? Era Europa, Estados Unidos, Japão, as áreas mais industrializadas do planeta. A gente tem que as emissões elas realmente explodem no mundo quando você pega a China, a Índia, Brasil, esses países aí se industrializando. E isso vai acontecer só depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, então, esse período aí, entre 1910 e 1946, você pega aí a Primeira Guerra Mundial, entre guerras, e a Segunda Guerra Mundial, que é um período que realmente a humanidade estava falida. Né? Então, você realmente não tinha tanta emissão de dióxido de carbono assim que explicasse esse aumento das temperaturas observadas no período. E, curiosamente, é nesse período, justamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que você tem a industrialização se expandindo aí pelo mundo inteiro, que você tem um período de redução das temperaturas. Então, olha que interessante. Você tem um período em que as emissões de dióxido de carbono pela humanidade eram mais baixas, a temperatura subiu. E aí, no momento em que as temperaturas, no momento que as emissões sobem, a gente tem que a temperatura baixa. Então, as evidências que a gente observa de aumento das temperaturas medidas por estações meteorológicas de superfície, elas não casam com a tendência de elevação das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono. É somente a partir da década de 70 que você observaria que sim, né, as coisas coincidiriam. Né? Porém, mesmo nesse período, você não consegue bater o martelo, porque ao longo do século XXI, esse aquecimento não está sendo observado, enquanto que as concentrações de dióxido de carbono elas continuam aumentando na atmosfera. Tá? Então, como que a gente explica que as temperaturas elas vêm se mantendo estáveis ao longo do século XXI, né? Sendo que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono elas continuam aumentando. Tá? Então, a gente tem aí alguns problemas de interpretação nesse gráfico. Né? Muita gente bate o olho e fala, olha, está aumentando as temperaturas. Né? Se você compartimentar
isso por períodos históricos e tentar ligar isso com a história recente da humanidade, você não consegue fazer essa relação, percebe? Mas ok, vamos seguir. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele também traz exercícios de modelagem para tentar fazer o que a gente chama de atribuição de causas. Eles fazem 2 processos, é o que a gente chama de detecção e de atribuição. A primeira delas, a detecção, seria pegar um aquecimento, né, do planeta e tentar dizer isso não é comum. E a atribuição seria encontrar o responsável por essa mudança. Tá? O ideal, né, em circunstâncias normais, seria que a gente tivesse uma outra Terra e fizesse experimentos com a atmosfera dela e ver o que acontece com o clima. Como isso não é possível, a gente tem que fazer isso através de modelagem numérica computacional. O que significa isso? São programas de computador gigantescos, com uma série imensa de dados. Eu não sei se vocês já visitaram algum tipo de serviço meteorológico, assim, mas tipo, é uns computador muito parrudo, assim, sabe? Eu já visitei o CPTEC lá em São Paulo, cara. Sabe que não é essas CPUzinhas que a gente tem em casa, não. Sabe que é uma CPUs, assim, do tamanho de uma geladeira duplex, assim, daquelas de inox, assim. Eles têm, acho que 16 computadores desses, para poder fazer previsão do tempo. Pensa para fazer previsão climática, como é que não é o bagulho. Enfim, então a gente utiliza programas de computador que simulam o clima da Terra, né, com diferentes construções numéricas, com diferentes variáveis. Tá? E aí você vai colocando ali, vai adicionando dióxido de carbono, vai vendo qual vai ser a resposta desses modelos à elevação de concentrações de dióxido de carbono que você observa. Tá? E com isso você compara com os resultados obtidos no mundo real. Tá? E aí você tem o resultado disso daí produzido nesses gráficos que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Tá? Uma primeira ressalva que a gente tem que fazer com relação à modelagem numérica é que muita gente considera isso, né, como, tá vendo? A gente encontrou aqui a modelagem numérica, ela encontra, você consegue encontrar a prova, né, na modelagem numérica da influência humana sobre o aquecimento global antropogênico. Tá? Só que muita gente se esquece, a gente tem a mania de achar que inteligência artificial é inteligência neutra. Porque foi um computador que fez, foi um robô que fez, então isso daí é neutro. Tá? Não existe inteligência artificial. Tá? Toda inteligência artificial tem um programador por trás. Tá? Tem um ser humano dizendo para o computador o que ele tem que fazer. Tá? O computador não pensa sozinho, ele não dá respostas neutras sozinho. Então, todo modelo numérico de previsão climática, ele é produzido por um grupo de cientistas, quaisquer que sejam. Tá? Então, eles refletem a perspectiva desse grupo de cientistas que fez essa programação. Um exemplo de uma experiência bem interessante que eu vivi quando eu era criança. Tá visitando um casal de amigos do meu pai, e a gente tá lá brincando PlayStation com o joguinho FIFA, joguinho de futebol. Aí tá lá, né, fazendo as simulações, e eu fiquei bem impressionada, né, naquele momento com o quanto de realismo, né, que trazia aquela partida de futebol ali, as primeiras versões de PlayStation ainda. Fico pensando, né, como é que tá o PlayStation 5. PlayStation 5 eu não vi ainda o jogo, mas imagina, eu conheço o 4, então fica uma coisa bem, bem realista mesmo. Mas quando eu era criança, né, as primeiras versões ali já me impressionou bastante. Então aí você vê lá o jogador toma cartão vermelho, eles xingam o juiz, assim, umas coisas. Era muito realista. Assim, eu fiquei muito encantada com o quanto de realismo que tinha uma partida de futebol ali no videogame. Aí tá bom, aí dá lá pra fazer, né? O meu amigo fazendo a escalação do time, lá escolhendo o time. Aí eu do nada, assim, você fazendo a escalação do time aí. Aí eu virei e falei: dá pra fazer um jogo Brasil contra Brasil? Aí ele: dá.
botou ali a escalação Brasil contra Brasil numa Copa do Mundo. Tá bom. Aí vai escolher o esquema 4-4-2, 4-3-4, 3-5-2, qual é o esquema que você quer e tal. Vamos lá escolhendo o esquema. Eu falei, dá pra colocar 2 goleiros? Aí ele, dá. Botou lá 2 goleiros. Aí vamos jogar uma partida Brasil contra Brasil, 2 goleiros pra cada lado. E o jogo aceitou. Tá? Então é mais ou menos isso o que acontece com um programa de computador. Tá? O programa de computador, ele não é uma inteligência neutra. Ele não é uma inteligência imparcial. Tá? Ele reflete os pressupostos científicos dos seus programadores. Tá? No mundo real, você não veria um jogo Brasil contra Brasil com 2 goleiros para cada lado. Isso viola as regras do futebol. Né? Mas é aquilo, o computador aceita. Isso dá para você fazer, né? Dá para você criar uma linguagem de programação que aceite isso. Tá? Então também é um erro epistemológico bastante grande. A gente considerar que porque você teve uma simulação numérica que apontou uma tendência, que isso é a verdade. Não. Né? Uma simulação numérica, ela é o reflexo da mentalidade do grupo de cientistas, do grupo de programadores que criou aquele modelo. Ah, isso não tem nada de neutralidade nesse sentido. Mas dito isso, vamos lá. Então aqui a gente tem essas diferentes simulações aqui em tons de amarelo, em tons de diferentes tons de azul. São várias e várias simulações, né, rodadas aí desde 1860 até 2010, né, de como deveria ter evoluído as temperaturas do planeta, no que dependesse de forçamentos naturais e forçamentos antropogênicos. Ou seja, como o clima da Terra deveria, ou seja, como a gente acha que ele deveria, né? É importante a gente pensar nisso, como a gente acha que ele deveria ter variado se você somar tanto as influências naturais, que vai ser a questão das manchas solares e do vulcanismo, e os forçamentos antropogênicos, que vai ser toda a nossa emissão de gases de estufa, derivada basicamente de processos industriais e de desmatamento. Tá? Então, como a gente acha que a temperatura do planeta deveria ter evoluído, são essas várias simulações aqui, essas barras em amarelo e em azul, tá? E a média dessas simulações aqui nessa linha mais sólida, tanto a linha sólida azul quanto a linha sólida vermelha. Tá? São 2 modelos diferentes aqui, mas do mesmo instituto de pesquisa. Tá? E em preto, você observa a linha de temperatura real, ou seja, aquilo que as estações meteorológicas de superfície estão medindo. Tá? Então a ideia é razoavelmente simples. Se casar, né, se as 2 curvas casarem, a gente poderia dizer que as explicações que a gente está colocando nesse modelo justificam a tendência de temperatura que a gente observou. Tá? Então, se você colocar forçamentos, se você somar forçamentos naturais e antropogênicos, você observa uma boa coincidência, né? A princípio, você observaria uma boa coincidência aqui entre as curvas. Vou mostrar para vocês elas isoladamente, para vocês tentarem entender o que eu estou querendo dizer. Aqui eles fazem o mesmo exercício, mas só com forçamentos naturais. Ou seja, como a gente acha que o clima da Terra deveria ter variado no que dependesse somente de forçamentos naturais, que são basicamente as manchas solares e o vulcanismo. Tanto que você observa aqui umas baixas de temperatura bem interessantes aqui, que são 2 erupções vulcânicas bem significativas, né? O El Chichón e o Pinatubo. O El Chichón no começo da década de 80, não lembro que ano foi, acho que foi 82 ou foi 80. Acho que foi 82. E acho que teve 2, né? O El Chichón e o Santa Helena. Um foi em 1980, outro foi em 82, agora não lembro qual é qual. E o Pinatubo foi em 1991. Tá? Então você tem essas baixas bem importantes aqui de temperatura que são claramente referentes a esses vulcões. Né? Então, como que a gente acha que as temperaturas da Terra
deveriam ter evoluído desde 1860 até 2010, né, com essas linhas coloridas aqui, e como ela efetivamente evoluiu aqui, as temperaturas do mundo real, aqui em preto. Tá? Então a gente observa que essas linhas, elas casam razoavelmente bem até a década de 60. A partir dali você observa claramente um descompasso. Né? Ou seja, a partir da década de 60, o planeta se aqueceu mais do que o esperado somente por forçamentos naturais. Tá? E aqui a gente teria o mesmo exercício somente com gases estufa, ou seja, somente com os forçamentos antropogênicos. Então, como que a temperatura do planeta teria variado, né, se o clima dependesse, né, só dos gases estufa? Então, aqui essa linha em vermelho seria a média de todas as simulações, em preto, de novo, a medição das estações meteorológicas. Tá? Então, o que a gente observa é que no que dependesse somente dos gases estufa, o planeta deveria ter se aquecido mais do que ele efetivamente se aqueceu. Percebe? Então, no que dependesse somente dos forçamentos naturais, o planeta deveria ter se aquecido menos do que ele se aqueceu. E no que dependesse somente dos forçamentos de gases de estufa, ele deveria ter se aquecido mais do que ele se aqueceu. Ou seja, de acordo com o IPCC, nem somente os forçamentos naturais e nem somente os gases estufa explicam a evolução recente das temperaturas do planeta. Você precisa casar os dois. Tá? Então, só por aí a gente já quebra também muita ONG ambientalista que diz, porque né, a gente tem a elevação das temperaturas do planeta e de responsabilidade dos seres humanos. Não. O próprio IPCC não diz isso. Tá? O próprio IPCC diz que a mudança que a gente observou das temperaturas do planeta é um somatório de influências naturais e influências humanas. Tá? Não dá para desprezar as influências naturais no sistema climático. Tá? A prova disso são esses dois gráficos que eles colocam ali lado a lado, né, para mostrar, nem um nem outro. Né? Um está dizendo que o planeta deveria ter aquecido demais, outro está dizendo que o planeta deveria ter aquecido menos. Tá? Então a gente precisaria somar os dois, né? Somando os forçamentos naturais e antropogênicos, a gente teria uma curva que casa melhor. Tá? Então a gente teria as temperaturas do planeta, né, observadas realmente, né, mas de acordo com as simulações. Porém, tem um detalhe que obviamente não passou despercebido pelo IPCC, que é a evolução das temperaturas após o ano 2000. É que mesmo você somando os fatores naturais e os fatores antropogênicos nas simulações climáticas, a temperatura que a gente observou, a elevação das temperaturas que a gente observou no mundo real é mais baixa do que a que os modelos previam. Vamos supor, o planeta aqueceu meio grau, mas os modelos estavam prevendo que ia aquecer 1 grau. Então, os modelos estão projetando um aquecimento maior do que aquilo que foi observado. Só que aqui a gente já está somando os forçamentos naturais e os forçamentos antropogênicos. Então, tem mais alguma coisa aqui que está acontecendo no planeta que não está explicando, né, o que está acontecendo com as temperaturas. Mas a gente já está somando os forçamentos naturais e antropogênicos. Está faltando o quê? O forçamento dos ETs? O que tem aí no gráfico que a gente não está conseguindo? O que está faltando, né, nesse gráfico que a gente não está conseguindo casar adequadamente essa curva de temperaturas observadas com a curva de temperaturas previstas pelo sistema, pelos modelos de computador? Aí eu já te digo o que está faltando. O que está faltando, o erro, aqui o que a gente tem é um erro de programação. É um erro de programação por quê? Porque os modelos eles estão atribuindo aos gases estufa um poder maior do que o que eles efetivamente têm. Né? A gente diz, se a gente dobrar as concentrações de dióxido de carbono
no planeta ele vai aquecer 2 graus, 3 graus, estou inventando, né? Não. Né? No mundo real, né, o que a natureza diz, né, o que Deus diz, vai ser, não, se vocês dobrarem as concentrações de dióxido de carbono, o planeta vai aquecer 1 grau só. Tá? É mais ou menos mais ou menos essa a ideia, esse é o erro que está acontecendo. É uma superestimativa da capacidade dos gases estufa de aquecer o planeta. Então a gente prevê que não, porque daqui até o final do século XX o planeta vai aquecer 5 graus, se continuarem, né, as emissões do jeito que elas estão. Na verdade, não. Né? Isso daí são previsões nossas com base num modelo que está superestimando, está claramente superestimando aqui. Que ao longo de todo o século XXI, né, já estamos há 20 anos nessa vida, ao longo do século XXI você observa claramente que a elevação prevista das temperaturas foi muito mais alta do que o observado. Deu para entender o argumento? Né? A gente está superestimando, a gente está jogando para cima a estimativa. É você dizer, o jogo vai ser 7-1. Né? Vai jogar o Palmeiras e Corinthians ali, a vitória vai ser 7-1. Não, vai ser só um 3-0. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Então, o aquecimento global, se você acreditar em aquecimento global, o que o planeta está mostrando é que ele não vai ser toda essa catástrofe que a gente está pensando. Tá? Os modelos estão prevendo um aquecimento muito maior do que aquilo que efetivamente está acontecendo. Tá? Então, mesmo se você acreditar em aquecimento global, você tem que dizer que o diabo não é tão feio quanto se pinta assim. Tá? Porque os próprios dados do IPCC estão mostrando isso. O diabo não é tão feio. Tá? Então, isso, com relação à atribuição de causas aqui. Então, qual é a conclusão do IPCC? Vamos observar nas palavras deles. Concluindo, embora tenham sido identificadas algumas inconsistências nas respostas de forçamentos em modelos individuais e nas observações, a detecção da resposta da temperatura global ao aumento dos gases estufa, empregando respostas médias de múltiplos modelos, é robusta em relação à incerteza observacional e escolhas metodológicas. Concluímos, consistente com Heger et al., em 2007, que mais da metade do aquecimento observado nas temperaturas médias globais de superfície de 1951 a 2010 é muito provavelmente devido ao aumento antropogênico observado nas concentrações de gases estufa. Tá? E agora entra uma questão de hermenêutica aqui, de análise do discurso. Então vamos ver quais são os termos que o IPCC se utiliza. Então, lendo de novo. Concluindo, embora tenham sido identificadas algumas inconsistências nas respostas de forçamentos em modelos individuais e nas observações, ou seja, tem inconsistência sim. A gente identificou, nós sabemos que existe. É o IPCC, gente, que está falando isso é o IPCC, não sou eu. Tá? Então, é o IPCC dizendo, olha, sim, identificamos algumas inconsistências entre os modelos e as observações. Então, é eles próprios admitindo que os modelos estão superestimando a capacidade de aquecimento atribuída ao dióxido de carbono. Tá? São eles que estão dizendo, não sou eu. Que a detecção da resposta da temperatura global ao aumento dos gases estufa, empregando respostas médias de múltiplos modelos, é robusta em relação à incerteza observacional e escolhas metodológicas. Ou seja, sim, né, nós identificamos essas incertezas, essas inconsistências, mas dá para dizer, né, que a gente consegue identificar um sinal no meio do ruído, que essa a gente chama em inglês, né, signal to noise. A gente consegue identificar um sinal no meio do ruído, ou seja, dá para identificar a interferência antropogênica sobre o clima, apesar das incertezas que a gente tem. E concluímos, Paraná, que mais da metade do aquecimento, do aumento observado nas temperaturas médias globais de superfície, ou seja, mais da metade não é tudo. Tá? Então, mais da metade dessa elevação das temperaturas que a gente observou
ou seja, não toda ela, ou seja, uma parte é de atribuição natural, não é antropogênica, tá? Então, mais da metade desse aquecimento observado é muito provavelmente devido ao aumento antropogênico dos gases estufa. Então, não é certo, não é com certeza, é muito provavelmente. O IPCC tem uma escala de probabilidades que eles chamam, né, de certo, muito provável, pouco provável, improvável. Tem lá umas porcentagenzinhas, né, de certeza, né, o que significa cada um desses termos. Tá? Então, não é certo, é muito provavelmente. Tá? Então, eles têm bastante esse cuidado com os termos. É interessante isso, de mostrar que, cara, não temos toda essa certeza assim que costuma se afirmar por aí. Então, esse relatório de 2013 ele trazia bastante essa relativização assim, em termos de realmente reconhecer essa superestimativa dos modelos em relação ao que efetivamente a gente observou de elevação de temperatura média global. Ou seja, os modelos estão pintando um diabo muito mais feio do que efetivamente ele é no mundo real. Né? O aquecimento global não seria tão trágico assim quanto se afirma. Então, isso é um ponto. Essa é a questão a afirmação do IPCC relacionada a essa tendência de elevação de temperaturas medidas por estações meteorológicas de superfície. Só que as estações meteorológicas de superfície elas têm alguns problemas. Né? A primeira delas é a má distribuição espacial e temporal. A primeira estação meteorológica de superfície instalada no hemisfério sul foi em 1850 na Praça 15, no Rio de Janeiro. Tá? Do hemisfério sul. Metade da Terra. Hemisfério, metade da Terra. E a gente tem, você pega a África, mano, rede de estações meteorológicas de superfície da África é uma vergonha, né? Uma vergonha. Até na América do Sul já é uma vergonha, né? Pensa naqueles rincões da África, assim, os caras não têm comida, vai ter estação meteorológica. Né? Não, isso não existe. A maior parte, tipo, pelo menos uns 20%. Pelo menos uns 20% das estações meteorológicas de superfície do mundo estão nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos e Europa é o que vai realmente dominar essa cobertura. Tá? Então tem esse problema da má distribuição espacial das estações, né? Até que ponto isso é representativo do planeta. E a má distribuição temporal também, tá? Porque elas também variam bastante a cobertura delas temporal. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico que mostra isso. Né? Mano, quando acabou o comunismo, foi aquela derrocada da União Soviética e tal, cara, foi aquele monte, né? Toda a União Soviética, leste europeu, de maneira geral, acabou as estações meteorológicas de superfície deles. É tudo a falência, o Estado completamente falido. Né? A primeira coisa que você corta recurso é a ciência, né? Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Tá? O governo Collor no Brasil fechou muita estação meteorológica. Né? Então, sempre quando a gente tem períodos de crise econômica no Brasil e no mundo, cara, a gente fecha muito. Né? Então, tipo, pra que serve a estação meteorológica? Né? Pra nada. Então, fecha tudo. Tá? Então, você tem esse problema da má distribuição espacial e temporal, né? Elas têm bastante esse problema de ficar interrompendo o funcionamento, né? E tem a questão da má localização também. Elas frequentemente mudam de lugar. Né? Você coloca uma estação no local, aí de repente vai ter um empreendimento imobiliário no local. Você tem que tirar aquela estação daquele local e transferir para outro lugar. Pronto, já zicou. Já zicou a série de dados, por quê? Trocou de lugar, cara, já está mudando a medição de precipitação, está mudando a medição de temperatura, dependendo do lado da montanha, a gente já viu isso, né? Dependendo do lado da montanha que você tá, você vai estar com uma medição completamente diferente, tá? E tem a questão também do efeito das ilhas de calor, que é muito importante para séries de dados muito longas, tá? Principalmente em estações localizadas em grandes metrópoles. A gente observa isso muito claramente com as estações da cidade de São Paulo. Você pegar a estação da Água Funda ali, se eu não me engano, ela começou as medições em 1934. Né?
Então, tipo, olha o que era São Paulo em 1934 e olha o que é São Paulo hoje, sabe? Não é possível que a gente não consiga perceber que existe uma interferência da urbanização, né? Conforme as cidades foram crescendo, elas gerando esse efeito de ilha de calor sobre as estações. Tá? Então tem esse problema. A pergunta é, isso que essas estações estão medindo, essa elevação de temperaturas aqui que a gente está observando, isso daqui é resultado de uma elevação realmente da quantidade de energia do planeta, induzida por gases estufa, ou é um somatório de efeitos de ilha de calor urbano medidas por estações meteorológicas de superfície. Isso sempre foi uma pedra no sapato dentro da climatologia. É saber se realmente os seres humanos estão afetando o clima do planeta ou se é simplesmente uma interferência espúria nos dados. Se simplesmente as estações estariam fazendo medições de ilha de calor. Tá? Então, como separar esses efeitos? Tá? Precisamos realmente identificar se a gente realmente está adicionando energia ao sistema climático. Só que a gente depende das estações meteorológicas de superfície. Então, como solucionar esse dilema? Tá? Antes de mostrar para vocês aqui. As estações meteorológicas de superfície, a distribuição das estações meteorológicas de superfície entre os anos 1950 a 2000. Então, estações rurais, estações suburbanas e estações urbanas. Olha a quebra que a gente teve aqui entre os anos de 88 a 92. Em 4 anos, gente, o mundo perdeu metade das suas estações meteorológicas oficiais, dessas que fazem realmente essa medição, que as que estão filiadas a esses institutos de pesquisa do aquecimento global. Metade. A gente saiu de 12 mil estações pelo mundo para 6 mil. Metade fecharam em 4 anos apenas. Foi justamente esse período do fim do comunismo. Não só faliu o mundo comunista, mas faliu também o mundo capitalista, porque o sistema capitalista vivia da Guerra Fria. Assim que a Guerra Fria acabou, a gente perdeu bastante investimento em ciência. Uma tendência que nunca mais a gente conseguiu recuperar. Por isso que os Estados Unidos vivem procurando uma guerrinha aqui e ali de vez em quando. Mas isso é outra história. Mas é importante a gente atentar para isso. Essa má distribuição das estações meteorológicas de superfície pelo globo. Interessante notar que o mundo socialista ele era basicamente de regiões frias. Então, se você retirou estações meteorológicas de superfície que mediam temperaturas de locais mais frios, você retirou as temperaturas baixas da série de dados, percebe? Então, não é de se estranhar que elas denotem um aquecimento logo depois. Então tá, como fazer fazer esse signal to noise em relação de efetivamente detectar uma tendência de adição de energia ao sistema climático, lembrando que a adição de energia não é adição de temperatura, como a gente já tinha visto em aulas anteriores, mas enfim, for the sake of argument, vamos continuar. Como detectar se os seres humanos efetivamente estão alterando os fluxos de energia em escala planetária e não somente medições de ilha de calor urbana. Tá? Se a gente estiver efetivamente fazendo isso, adicionando energia ao sistema climático, a gente deveria ver uma elevação das temperaturas muito mais rápida, não na superfície, mas uma camada um pouco acima da superfície, que nós chamamos de baixa troposfera, que é uma camada que fica aí em média de 2 a 6 quilômetros de altitude, que é uma camada já mais fria da atmosfera, efeito de ilha de calor e tal, qualquer efeito do ser humano efeito direto do ser humano, você observaria numa faixa de até 2 quilômetros de altitude. Poluentes, de maneira geral, dificilmente ultrapassam essa faixa de 2 quilômetros de altitude na atmosfera. Ou seja, acima de 2 quilômetros é o que a gente chama de troposfera livre.
ou seja, que não tem mais o efeito de poluentes urbanos, não tem mais o efeito dos prédios, né, da ranhura do terreno, né, da geometria do terreno. Então, acima de 2 quilômetros, vamos dizer assim, é a atmosfera que não tem mais, né, o efeito dos seres humanos. Tá? Então, essa camada, né, de 2 a 6 quilômetros, que não tem mais esse efeito direto dos seres humanos, é ali que você deveria, se o aquecimento global for verdadeiro, é ali que você deveria observar uma elevação das temperaturas mais acelerada do que na superfície. Por quê? Se a gente está efetivamente adicionando energia ao sistema climático, essa energia vai se reverter em evaporação de água, vamos imaginar, né? E essa água, né, vai subir, né, essa água evaporada vai subir e vai se concentrar, vai passar mais tempo, porque a atmosfera vai estar mais aquecida, essa água vai passar mais tempo na atmosfera. Mas em que região da atmosfera? Justamente na troposfera livre, tá? Porque é uma região mais seca. Tá? É como se você redistribuísse melhor a umidade pela atmosfera, redistribuindo melhor tanto a umidade quanto a energia pelo sistema climático. Tá? Por que isso? Quando a gente fala em aquecimento global, ou aquecimento de qualquer sistema natural, né, o que a gente tem não é que o quente vai ficar mais quente, é que o frio vai ficar menos frio. Tá? Então, imaginando, um planeta mais aquecido, não é o Equador que vai ficar mais quente. A temperatura do Equador a gente praticamente não verá alteração. Né? Não é o Equador que vai ficar mais quente, é o polo que vai ficar mais quente. Você teria uma redistribuição maior de energia. Então, teria uma redistribuição de energia, tanto em latitude quanto em altitude. Então, deveria haver os polos se aquecendo mais rapidamente do que o Equador, e deveria haver também essa elevação de temperaturas em altitude, ou seja, as partes mais altas da atmosfera, ou seja, essa camada aí de 2 a 6 quilômetros, ela tem que aquecer mais rápido do que a superfície. Se a gente efetivamente estiver produzindo um teor maior, né, adicionando um teor maior de energia no planeta. Então, fiz esse desenhinho aqui para ficar mais claro. Né? Então, imaginando aqui, a gente tem a superfície terrestre, né, e a gente tem a troposfera. Né? Então, aqui, a troposfera, o que a gente chama de camada limite, né, os 2 quilômetros aqui da troposfera, onde a gente tem a nossa atuação direta dos seres humanos. E de 2 a 6, já a baixa troposfera, a troposfera livre, que você não tem mais toda essa influência. Então, a gente precisaria, então, medir as temperaturas nesta camada da troposfera. Se a gente detectar que o ritmo de aquecimento desta camada da troposfera, de 2 a 6 quilômetros, é mais lento do que o ritmo observado aqui na superfície, então o aquecimento global é falso. Ou seja, o que a gente está observando são só efeito de ilha de calor urbano, então o que as estações meteorológicas estão medindo é o efeito de ilha de calor urbano, porque a gente não está transferindo energia mais aqui para cima, percebe? A energia está concentrada aqui, ou seja, você está medindo só o que está acontecendo nas cidades. Né? É um efeito local, você não está efetivamente produzindo mais energia, né? Adicionando mais energia para o planeta, né? Que deveria se posicionar, essa energia deveria se posicionar mais aqui para cima. Do contrário, se eu observar que o aquecimento observado na superfície, medido pelas estações meteorológicas de superfície, é mais lento do que o aquecimento observado na baixa troposfera, então o aquecimento global é verdadeiro. Ou seja, você tem um ritmo de aquecimento mais acelerado aqui em cima, ou seja, o planeta está transferindo energia para essas camadas mais altas da troposfera. Não é só estação meteorológica de superfície medindo ilha de calor. Né? Estamos realmente alterando os fluxos de matéria e de energia em escala planetária. Perfeito? Então a gente tem que comparar. Compara os ritmos, é razoavelmente simples a ideia, percebe? Compara os ritmos de aquecimento da troposfera, da baixa troposfera,
com a superfície. Se for mais rápido lá em cima do que aqui embaixo, o aquecimento global é verdadeiro. Se for mais lento lá em cima do que aqui embaixo, o aquecimento global é falso. Tá? E existem essas séries de dados? Existem essas medições? Sim. Né? Essa medição, ela começou no mês de dezembro, na verdade em novembro, final de novembro, mas o primeiro mês que a gente tem a série completa em dezembro de 78, pelos professores John Christie e Roy Spencer, na Universidade do Alabama, tá? Em Huntsville, né, nos Estados Unidos. Eles são chamados de satélites MSU, Microwave Sounding Units, que eles fazem a medição de ondas, de micro-ondas emitidas pelas moléculas de oxigênio. Tá? Como é um gás extremamente abundante na nossa atmosfera, não tem variação do teor de oxigênio, então você faz um algoritmo ali, a partir da medição da temperatura do oxigênio, você faz a medição da temperatura da atmosfera como um todo. Tá? Então, os satélites começaram aí a fazer essas medições em dezembro de 1978, tá? E em 1990, os professores John Christie e Roy Spencer, eles publicam o primeiro artigo, né, mostrando os resultados dessas medições, né? Tipo, 12 anos depois aí, 11 anos depois, né, de começar essas medições. Aqui uma citaçãozinha do IPCC, né, mostrando efetivamente essa descrição que eu estou fazendo aqui, né, que o forçamento de gases de estufa deve produzir um aquecimento na troposfera e um resfriamento na estratosfera, ou seja, camadas mais acima ainda na estratosfera, lá onde fica a camada de ozônio, tem que resfriar. Tá? Então a gente tem que observar essa diferença de ritmo de aquecimento dessas duas camadas. Então, se o aquecimento global for verdadeiro, a maioria dos modelos afirma que eu deveria ver um aumento, né, entre 10% e 30% mais acelerado na baixa troposfera do que na superfície. Então, não basta estar aquecendo, percebe? Está aquecendo a troposfera, não basta ela estar aquecendo. Ela tem que se aquecer de 10% a 30% mais acelerado do que a superfície, para o aquecimento global ser verdadeiro. Perfeito? Então, vamos observar aqui os primeiros resultados que foram obtidos aí com essa série de dados de satélites. Esse trabalho deles, ele é pioneiro, assim, né, a série de dados da Universidade do Alabama, mas depois que eles começaram, cara, um monte de universidade, um monte de empresa começou a fazer esse tipo de medição também, né? Então não são a única série de dados que tem, né? Tem várias. Então, em 1990, sai um primeiro artigo deles, né, publicado na revista Science, mostrando aí as tendências de temperatura observadas na baixa troposfera. O que a gente observa aí, então, você tem aí, de 79 a 88. Então, são 10 anos de dados. Né? O que a gente observa é que nesses primeiros 10 anos de dados que eles detectaram, né, é que a gente tem períodos de subida, períodos de descida, mas uma tendência mesmo de elevação das temperaturas na baixa troposfera não foi encontrada. Tá? Então a gente tem períodos que o planeta está mais quente, períodos que o planeta está mais frio, né? Mas uma tendência linear mesmo não. Essa é a conclusão deles no artigo. Ah, professora, mas isso são só os primeiros 10 anos de dados. Beleza. Está disponível na internet também para você baixar mensalmente, eles vão atualizando. Tá? Aí eu coloquei até maio de 2021 por motivos de preguiça de atualizar o gráfico, né? Mas se vocês quiserem, dá para vocês, aí tem o link, tá? Às vezes esse link desatualiza, tá? Então basta você digitar no Google MSU, Satellites, University of Alabama, você vai conseguir achar esse servidor deles lá, tá? Então, em termos de tendências globais de temperatura, o que a gente observa aqui, né, em relação à normal de 91 a 2020? Tá? A gente tem que anos recentes, a gente teve uma elevação de temperatura, mas tipo, a partir de 2015 só. Tá?
Porque 2015, o que a gente teve? Um El Niño do capeta. Essa outra elevação aqui que a gente observa também no ano entre os anos de 97 e 98, também foi isso. Um El Niño do capeta. Mas, com exceção desses 2 El Niños do capeta, que foram os anos de 98 e 2015, né, não se nota realmente grande tendência de elevação das temperaturas da baixa troposfera. Tá? Isso para medição global. Dá para você ver também por hemisfério. Tá? Então, para o hemisfério norte aqui, mesma série de dados, mas pegando só para a medição do hemisfério norte, comparando com a medição global, percebam que as medições do hemisfério norte, elas são muito mais variáveis. Ó, quando é frio, é muito mais frio, e quando é quente, é muito mais quente no hemisfério norte. Vocês que são bons alunos de clima, vocês já sabem explicar por quê. Né? O hemisfério norte é mais marcado por continentalidade, né? As temperaturas ali são mais variáveis, né? O inverno é mais frio, né? O verão é mais quente, a laninha é mais poderosa e o El Niño é mais poderoso também. Então eles têm amplitudes térmicas maiores. Se você for para o hemisfério sul, o hemisfério sul não tem graça nenhuma em climatologia. É bem mais suave, ó. Olha como é bem mais suave as variações do hemisfério sul comparadas com as do hemisfério norte. Né? Qual é a tendência aqui? Em anos mais recentes está mais quentinho, mas tipo, uma tendência realmente gritante, muito mais acelerada do que as estações meteorológicas de superfície? Não tem. E aqui já são 40 anos de dados. Aquele primeiro artigo do John Christie, é só 10 anos. Agora já tem 40. Então agora a gente já pode sentar e começar a conversar. Peraí, estamos há 40 anos tentando identificar o aquecimento global. E nada. Aqui, para a região intertropical. Né? Por intertropical, entenda-se das latitudes 20 norte a 20 sul. Então, olha que interessante o que acontece aqui na região tropical, né? Os gráficos estão todos na mesma escala. Né? O quanto que a variação é grande entre os períodos mais frios e os períodos mais quentes. Né? Se você for comparar com o global, né? Região tropical, cara, varia demais. Ou seja, os períodos frios são muito frios e os períodos quentes, né, são muito quentes. Por que isso? Porque é nessa região tropical que acontece os ciclos de El Niño e Laninha. Então, se os satélites eles estão detectando essa variação aí tão grande de temperaturas na região tropical, muito maior do que na região no planeta inteiro, né, no conjunto do planeta, e você nitidamente consegue casar essa série de dados aqui com uma série de dados de El Niño e Laninha. Ou seja, esses períodos mais frios aqui, ó, são laninhas do capeta, e esses mais quentes aqui são El Niños do capeta. Nitidamente, a gente consegue fazer essa correlação. Ou seja, essa variação de temperaturas do planeta que a gente vem observando é muito mais uma questão de ciclicidade de El Niño e Laninha do que uma tendência produzida pelo ser humano. Tá? Nitidamente é o que a gente observa nesses gráficos. E aí, por fim, a comparação que o IPCC faz entre as séries de dados de superfície e as séries de dados de satélites, ou seja, aqui séries de superfície, aqui da troposfera, né, da baixa troposfera, aquilo que eu falei, tem várias empresas, vários institutos hoje pesquisando isso, tá? As que são consideradas as mais confiáveis, as mais citadas aí, né, são a série do GIS, né, essa série da NASA aqui, que a gente já tinha falado, para a estação de superfície,
e a série aqui da Universidade do Alabama, aqui do John Christie, que ele vai sempre atualizando esses dados. Então lembra, temos que ver onde que é mais alto. Se for mais alto o ritmo de aquecimento na baixa troposfera, o aquecimento global é verdadeiro. Se for mais baixo, na baixa troposfera, o aquecimento global é falso. O que a gente conclui? Se for pegar aqui a série do GIS, a gente tem um ritmo de aquecimento, né, em graus por década, do período de 79 a 2012, de 0,161 graus por década. Para o mesmo período, graus por década, para a baixa troposfera, a gente tem que a série da Universidade do Alabama é de 0,138. Tá? Selecionei aqui esses dois dados que eles são os mais extremos, mas se você for pegar todos os outros, praticamente estou só aqui ó, do Hadley Center básico, né? Eles conseguem ser maior, mas lembra, não basta ser maior, tem que ser maior 10 a 30% maior, tá? Não é uma casa decimal nos milésimos, assim. Tá? Então, se você for observar todos os outros valores, todos eles, para todas as séries de dados, elas não estão com essa tendência de elevação de temperaturas num ritmo de 10 a 30% maior do que o observado em estações meteorológicas de superfície. Ou seja, a baixa troposfera está se aquecendo num ritmo mais lento do que a superfície, portanto, o aquecimento global é falso. Portanto, o que a gente está observando, essa tendência de elevação de temperaturas, é simplesmente o registro de ilha de calor urbano. Não é um incremento do teor de energia planetário produzido pelos seres humanos. É um incremento de energia em escala local, tá? Que fica restrito às cidades. Saiu das cidades, você não observa mais esse efeito. Então ele não é local, não é global, esse aquecimento. Ele é local, ele é restrito às regiões urbanizadas do planeta. Tá? E aqui trago mais uma citação do IPCC, falando sobre essa tendência reduzida de temperaturas observadas aí nessas primeiras décadas do século XX. Tá? Então é o próprio IPCC falando sobre essa redução de temperaturas. Então a gente insiste em falar que o planeta está aquecendo e tal. Não, o próprio IPCC fala que não está. Tá? Então ele diz o seguinte: a redução observada na tendência de aquecimento da superfície ao longo do período de 1998 a 2012 em relação ao período de 1951 a 2012 é devida em aproximadamente igual medida a uma tendência de redução no forçamento radiativo e uma contribuição de resfriamento da variabilidade natural interna, que inclui uma possível redistribuição de calor dentro do oceano, confiança média. A tendência reduzida no forçamento radiativo é principalmente devida a erupções vulcânicas e à fase descendente do ciclo solar de 11 anos. No entanto, há pouca confiança na quantificação do papel das mudanças no forçamento radiativo em causar essa tendência reduzida de aquecimento. A confiança média de que a variabilidade natural decadal interna cause substancialmente a diferença entre as observações e as simulações. Não se espera que essas últimas reproduzam a temporização da variabilidade natural interna. Também pode haver uma contribuição de inadequações dos forçamentos e, em alguns modelos, uma superestimativa da resposta ao aumento de gases de efeito estufa e outros forçamentos antropogênicos dominados pelos efeitos dos aerossóis. Então, do que eles estão falando aqui? Dessa tendência reduzida de tendência de aquecimento que a gente observou aí, que eles diagnosticaram entre os anos de 98 a 2012, que o planeta não está se aquecendo no ritmo que os modelos previam. Então, eles explicam por que está havendo esse descompasso entre a previsão dos modelos e o ritmo de aquecimento do planeta, que tem sido mais lento. Ou seja, mesmo as estações meteorológicas de superfície não estão detectando aquecimento. Ou seja, não é só as estações da Universidade do Alabama, os satélites da Universidade do Alabama, que não estão detectando o aumento na temperatura da baixa troposfera. São as próprias estações meteorológicas de superfície, ou seja, mesmo com o efeito de ilha de calor urbano, o planeta não está aquecendo tanto assim. Tá?
E é o próprio IPCC admitindo isso, né? Então, qual seria as explicações? Eles colocam aí alguns fatores naturais, como, por exemplo, vulcanismo e o ciclo das manchas solares, tá? Variabilidade natural, né? Ou seja, o clima varia, sim, né? Nenhum ano é igual ao outro e nenhuma década é igual a outra, ou seja, existe variabilidade natural e existe também, né, essa possibilidade de superestimativa dos modelos, ou seja, os modelos estão prevendo um aquecimento, né, eles acreditam num poder do dióxido de carbono que o dióxido de carbono não tem, ou seja, ele não é tão poderoso assim. Então são essas três hipóteses que eles estão levantando nesse texto. Variabilidade natural, forçamentos naturais, né, erupções vulcânicas e manchas solares, e a superestimativa dos modelos, né, os modelos produzindo, né, os modelos supondo, prevendo um aquecimento mais forte do que efetivamente acontece. E aí fica a pergunta, né, se os modelos eles não estão conseguindo prever, né, não estão conseguindo simular o aquecimento que vem acontecendo agora, no presente, ou seja, eles estão dizendo que deveria ser muito mais, né? Se eles não estão conseguindo simular adequadamente o aquecimento que a gente observa agora, que garantia você tem que eles estão conseguindo fazer isso bem para o futuro? Quando a gente pinta esses cenários, a temperatura do planeta falou aí agora, vai subir 2,7 até o final do século. Que garantia você tem de que isso vai acontecer? Tá? Não vou nem entrar no mérito, né, de qual seria o problema disso. A gente vai muito nessa noção de que qualquer mudancinha na natureza é um problema, né? O ser humano precisa de um problema, eu preciso caçar um problema. A gente não se contenta em viver uma vida tranquila, né? A gente precisa caçar um problema, né? Porque problema rende financiamento de pesquisa, problema rende voto, né? Mas isso a gente deixa para a última aula, tá? E aqui eu trago, só para a gente não dizer que está com dado muito desatualizado, os dados já trazidos aí pelo relatório de 2021, esse foi lançado agora, pelas últimas semanas atrás, tá? As tendências que eles observam aqui nas estações meteorológicas de superfície, né? Então, mesma coisa, o Hadley Center e a NASA, né? E o GIS, tá? E as séries da baixa troposfera, as duas mais conhecidas, que é a da Universidade do Alabama e da Remote Sensing Systems, que é uma empresa na Califórnia, tá? Então, vamos frisar aqui esses valores mais para esse período mais recente, né, que é o que nos interessa, 1980 a 2020, e aqui comparando com o período que é praticamente a mesma coisa, 1980 a 2019. Tá? Então, para temperaturas globais do Hadley Center, ele está dando uma tendência de 0,76 e a do GIS de 0,79. De graus por década nesse período. Graus por década não, é todo o período de 1980 a 2020. Tá? O que a gente observa é que as séries de dados de satélites elas continuam apresentando uma tendência de aquecimento menor do que as estações meteorológicas de superfície. Então, aquilo já tem 40 anos, um pouquinho mais, né, de dados que não corroboram a hipótese do aquecimento global antropogênico. Quantos mais a gente vai precisar? Tá? Fechou então, crianças? Então, com isso a gente encerra esse capítulo de temperaturas. Tá? Alguma questão? Então, certos acontecimentos seriam locais, microclimas, todos os efeitos locais, exatamente. Tá? Seria CEMIP ali no gráfico. É o nome do Instituto de Pesquisa. Cada modelo eles dão uma sigla, né, que é o nome representa o nome do Instituto de Pesquisa que tá produzindo. Certo, crianças? Alguém tem mais alguma questão? Seriam então as notícias e relatos consideradas a maior parte de questões políticas? Sim. Sim, é aquilo que a gente comentei brevemente aqui por cima, mas a gente vai retomar isso na última aula da disciplina, né? Mas a ideia é o seguinte, a gente precisa de problemas.
O ser humano precisa de problemas para poder render pesquisa, né, render financiamento, render empregos, né, render contribuições para ONGs, render cobrança de impostos, render votos. Né? A gente precisa sempre ter um problema que justifique, né, as pessoas estarem dispostas a dar dinheiro por essa causa. Você não dá dinheiro para um negócio que você não considera um problema. Você só dá dinheiro para um negócio que você considera um problema. Então você precisa dizer, existe um problema, né, para que justifique, né, que governos cobrem impostos, né, que institutos de pesquisa ganhem financiamentos, né, nesse sentido. Seria essa a ideia. Tá? Certo? Mais alguma questão? Dou-lhe uma. Agradeço. Obrigada. Então, fechamos com isso, então. Tem uma teoria de acoplamento feito por Paulo Gaúcho. Interessante. Então, ficamos por aqui, crianças. Obrigada pela presença de vocês. E lembrando, então, né, segunda-feira nós não teremos aula. Tá? Agora a gente só se encontra quinta-feira. Tá bom? E até a próxima, crianças. Sim, os aquecimentos são locais. Uhum. Exatamente. Em té, crianças.